eu quero falar sobre três passagens extremamente interessantes para a vida de um cristão. A primeira delas, Nabucodonosor vivendo como animal selvagem. A segunda, o filho de Nabucodonosor desrespeitando e isso trazendo ira para com o Senhor. E a terceira, Daniel na cova dos leões. Bora lá. Graças e paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Estamos lendo o livro de Daniel. E hoje é dia de lermos os capítulos 4, 5 e 6 da Palavra do Senhor. Eu quero ler aqui com os irmãos Daniel no seu capítulo 6, versículo do 19 ao 22, que diz assim a Palavra do Senhor. De manhã, bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. Amém? Mas antes da gente falar sobre Daniel na cova dos leões, eu preciso voltar um pouquinho aqui para a gente poder analisar isso em nome do Senhor Jesus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Daniel no capítulo 4, versículo 31 e 32. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: Esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Isso acontece com Nabucodonosor por quê? Porque ele acha que ele tem poder, quando na verdade o ser humano não tem poder algum, mesmo sendo rei. Deus coloca os reis onde ele quer. Deus dá os reinos a quem ele quer. E Nabucodonosor estava ocupando aquela posição por conta de que era a vontade de Deus. Porém, chegou um ponto em que Nabucodonosor achou que ele era o tal. E para mostrar que ele era meramente um ser humano, Deus fez isso com ele. Nabucodonosor passou a viver no meio das feras selvagens por 7 anos. E após esse período, ele reconheceu que somente Deus é Deus e ele é poderoso para realizar todas as coisas e é somente ele. E por conta disso, ele voltou à sua sã consciência e ainda foi abençoado muito mais do que ele era. Porém, chega o período em que Nabucodonosor ele morre e Belsazar, filho de Nabucodonosor, vai assumir o trono. Só que este Belsazar, ele era um rei totalmente desrespeitoso e principalmente afrontoso, tanto que ele comete algo terrível. E eu vou falar sobre isso com você agora. Olha o que diz a palavra do Senhor em Daniel, no seu capítulo 5, versículo 25 ao 31. Diz assim: Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Este é o significado destas palavras. Mene, Deus contou seus dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto, e Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Olha só o que acontece.
Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele resolve dar uma festa. E nessa festa ele se lembra dos utensílios que ficavam no templo do Senhor quando a Babilônia invadiu e deportou para lá o povo de Deus. Eles pegaram também os utensílios do templo do Senhor. Quando a Babilônia invadiu Judá e assim levou cativo para a Babilônia o povo de Deus, eles também entraram no templo e pegaram os utensílios do templo do Senhor. Agora olha só o que ele faz. Em meio a essa festa, ele vai pegar as taças, ele vai pegar os utensílios para usar. Ele bebe vinho nessas taças, ele trata as coisas do Senhor como se não fosse nada. E daí, em meio a essa festa, todos enxergam uma mão escrevendo na parede. Ele chama diversas pessoas para interpretar o que estava escrito ali e não consegue. Porém, a mãe dele se lembra de Daniel e ela comenta sobre Daniel. E Daniel vem e traz essa revelação daquilo que Deus escreveu na parede. E conforme a palavra do Senhor que Daniel revela para o rei Belsazar, assim acontece. E ele morre naquela mesma noite, assumindo então o trono o rei Dário, que é Medo. E logo de cara, o rei Dário, ele cria uma afinidade com Daniel. E Daniel continua obediente, servindo a Deus principalmente, mas também servindo ali ao rei, né, por humildade. E aí é interessante que o povo, não contente com Daniel, não contente com o homem de Deus, eles tramam algo contra a vida de Daniel, dizendo: olha, rei, decrete um dia para o Senhor, e nesse dia ninguém poderá orar a nenhum Deus, mas podendo somente orar em prol do rei. Porém, Daniel orava 3 vezes por dia. Ele amava estar na presença de Deus. E daí, eles conspirando contra Daniel, o rei assina esse decreto e pegam Daniel orando e trazem Daniel para a presença do rei. E a ordem era: seja lançado na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Só que o mesmo Deus que livrou Mesaque, Sadraque e Abednego lá da fornalha ardente era o mesmo Deus que estava com Daniel na cova dos leões. Eles ainda não tinham entendido quem era o Deus que Daniel servia. Daniel foi livre da boca do leão. Ele sai ileso na manhã seguinte. Porém, os seus acusadores foram lançados na cova dos leões. Permaneça fiel com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Por mais que na situação pareça que você está na cova dos leões, você está melhor que muitos. Por quê? Porque você está na cova dos leões, porém com a presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.